a colocar aqui na tela a janela de transferências de Atlético, Flamengo e Palmeiras. E isso vai gerar um debate aqui pelo seguinte, a gente vai começar pelo time que gastou mais. Então, estamos aqui com as opções dos jogadores contratados e o que custou cada um. Então tá aqui, ó, reforços do Flamengo, dinheiro gasto com transferências, cerca de 84 milhões de reais. E aí nós temos aqui o Vidal, e aí o Vidal, né, já não teve uma contratação, o Vidal veio da mesma forma que o Atlético contratou alguns jogadores, mas só o Cebolinha custou aos cofres do Flamengo 72 milhões e meio de reais. Varela, empréstimo, e o Pulgar, 15 milhões de reais. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. Então ontem nós estávamos falando aqui que fica difícil competir com Palmeiras, com o Flamengo, mas principalmente com o Flamengo, porque se compararmos o Flamengo com times de outras ligas pelo mundo, o Flamengo ainda assim será um time de um faturamento muito expressivo. Vamos para o Palmeiras agora. O Flamengo com 84 milhões e 200 mil reais de investimento. O Palmeiras gastou 80... Não, Palmeiras também deu 84, 50... basicamente os mesmos valores. O Tabata, 26.300, o Lopes, 50,5 e o Merentiel, 7,4 milhões de reais. Tudo aqui em reais. Então, só atualizando, o André está me atualizando aqui, que o Palmeiras 84 e o Flamengo 87,5. Só atualizando, desculpa aí. Então, 84.200 o Palmeiras e o Flamengo 87. O Atlético, Pavon, fim de contrato. Pedrinho, esquece isso aqui, tá? Não tem isso aí, não. Não tem esse valor de transferência aqui, não. Então, apaga isso aqui, que o Atlético... É zero. Tira pra mim aí, André, só pra não confundir quem tá em casa. O Atlético não teve dinheiro investido em contratações. Então, aqui nós temos as contratações, daqui a pouco vamos mostrar, e nesse caso, o Atlético não investiu dinheiro nas contratações. Agora sim, Pavon, fim de contrato, Pedrinho, empréstimo, Kardec, fim de contrato, Gemerson, fim de contrato. A pergunta que precisa ser feita, gastando ou não gastando, as melhores contratações foram de quem? Thiago Fernandes, buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton, foi do Flamengo. Quando você contrata Cebolinha, Vidal, jogadores que têm um nome muito forte no futebol mundial, cara. Não é só no Brasil, não. O Flamengo teve as melhores contratações. Só que eu acho que a janela do Atlético, pelo valor que foi gasto, que é nenhum. O Atlético nesse ano gastou 750 mil dólares para contratar o Fábio Gomes e 200 mil euros para contratar o Alonso. Pela janela do Atlético, eu acho que o Atlético foi muito cirúrgico e muito bem nesse mercado. Mas as melhores contratações, se a gente pegar só os nomes, para mim são do Flamengo. É um peso, né? O peso que tem o Vidal e o Cebolinha que faz essa janela do Flamengo ser tão atrativa. Mas quando você pega e coloca na balança valores, o Atlético agiu bem demais. De uma capacidade assim brilhante, e a gente tem que elogiar. Quando consegue fazer uma coisa dessa, porque isso é brilhantismo. Você buscar o Kardec sem custo, você buscar o Pavon sem custo, o Pedrinho sem custo, o Gemerson sem custo, que ainda eu quero ver o Gemerson jogando, os outros atletas já tiveram uma atividade maior, então, mas a janela do Atlético foi muito interessante. Concordo com você com o peso da janela do Flamengo, que você ter um Vidal e um Cebolinha, poxa vida, quem não quer? Você tem que colocar também aí, evidentemente que não é a sua pergunta, já fugindo, mas voltando, dando um famoso gato, para não ser demitido, né, por desobedecer o urso, você tem que colocar aí... Muito obrigado, querido. O valor de revenda desses jogadores, né? O jogador que ele vem sem um preço alto, ou vem de graça, mas também você não vai ganhar na venda. A devolução é só técnica, mas né? Mas aí, desses nomes todos que nós mostramos aqui, você vê eu acho que possibilidade? O perfil das contratações do Palmeiras, eu acho que é pensando também numa revenda, em ganhar dinheiro com esses caras e não só uma devolução técnica. Agora, eu faço uma pequenina reflexão. Desses todos os jogadores, que são bons jogadores, são bons jogadores, poucos vão chegar e vestir a camisa.
O Vidal, por exemplo, hoje vai sair jogando. Sim. Mas é porque... Mas eu acho que é questão de tempo, que ele ganharia esse lugar. É que tá difícil jogar no lugar do Thiago e do Gomes, mas hoje ele vai sair jogando contra o Furacão. Mas você vê que esses times são tão fortes, que a gente tá falando de bons jogadores, mas é difícil o cara pegar a camisa e sair jogando. Eu ainda vou com o impacto assim de você ter um Vidal e um Cebolinha no futebol brasileiro, Cebolinha de volta, né, e o Vidal no futebol brasileiro, eu acho que é mais impactante, mas eu faço essa pequena ressalva, se você assim me permitir. Você fica à vontade, o espaço é todo seu, você está aqui por Tô direito. muito turco Deixa eu hoje, ouvir hein? esse Hoje eu tô menino, muito turco. esse menino lindo aqui, Thiagão Valu, você tá a cara do turco hoje, só faltou cabelo. Ô, Thiagão Valu, me dá aqui de novo, por gentileza, André, os do Flamengo, mais uma vez. Os jogadores contratados pelo Flamengo, mais uma vez. Depois eu quero que a gente, mais uma vez, destaque os do Palmeiras e os do Atlético e o investimento de cada um. Se estiver no ponto aí, André. Vamos lá, de novo, o grande Valuzeira. Vidal, fim de contrato sem investimento. Cebolinha, 72,5, não é titular ainda do Flamengo. O Varela por empréstimo e o Pulgar por 15 milhões. 15 milhões. Já, então, 87,400. Vamos de novo para o Palmeiras. O Palmeiras, com 3 contratações, Tabata, Flaco Lopes e Merentiel, somando 84 milhões. E o Flaco Lopes aqui, pô, é dinheiro, hein? É dinheiro pra caramba. Na contratação do Flaco Lopes aqui. E o Atlético, então, sem investimento direto, o Atlético trazendo o Pavon, fim de contrato, o Pedrinho, lembrando que é empréstimo, Kardec, fim de contrato, e Gemerson, fim de contrato. Já dá para fazer uma avaliação, na sua opinião, de quem contratou melhor? Você acha que você faz uma análise geral? Bom, se analisarmos o que foi investido e o que não foi investido, pela qualidade do que chegou, quem que você acha que fez os melhores negócios aqui? Analisando todo o aspecto, o que você investiu e o retorno técnico, valor. Porque, boa tarde, Everton, amigos e telespectadores em casa, tem um contexto, né? E a gente tem que fazer um recorte dentro de campo do dia 15 de julho, quando abriu a janela, até agora. Até agora, eu acho que quem mais teve o retorno técnico é o Flamengo, e empatado ali, Palmeiras e Atlético. Por quê? Vamos lembrar, tanto o Flaco Lopes já fez gol importante lá na partida contra o Ceará e o Allan Kardec já fez gols também importantes naquele jogo contra o Cuiabá, ainda que o Atlético tenha sofrido um empate, e o último gol que ele fez acabou dando 3 pontos. O Flamengo é mais a grife, né? Agora, a longo prazo, isso mesmo que o Alê disse, os nomes do Palmeiras são nomes que com maior capacidade de retorno financeiro. Os nomes do Flamengo, pode ser que o Cebolinha ainda dê algum retorno, mas o Vidal, enfim. Então, acho que são nomes até mais olhando para 2023. E aí eu deixo uma questão para todos aqui pensarmos o seguinte, né? Diante desse cenário, o Flamengo na casa de 87 milhões, o Flamengo na casa de 84 e o Atlético aproveitando situações de mercado, eu acho que é mais do que escancarada a necessidade de quem hoje investe menos sair antes dos outros para começar o planejamento de mercado. Sabe quanto? Você entendeu o que ele falou? Entendi. Que é negócio do Cuca, se vai ficar ou não vai. Ele já tá pensando além. Esse é o nosso querido Clubberlang. Você sabe quanto o Flamengo investiu no time de 2019? Não sei de 800 milhões de reais. O investimento geral. Isso aí em você 2019. Não, mas isso só taxa de transferência? Em 2019, no elenco de 2019 foram 800 milhões de E investimento. aí os caras que vieram em 2017, 2016, sim, para a perfeito. montagem daquele time. Sabe quanto? E eu estou recebendo, inclusive, essa informação aqui agora, e é informação, tá? Não é chute, não. Sabe quanto o Flamengo investe por ano só na base? Chuta. Gostosinho. Só na base. 100 milhões no mínimo. Não, e também você tá goela larga, né, Titiolino? Não, mas 80 milhões. 35 milhões por ano só na base. Só na base. Em 2019, só na base em 2019, o Flamengo meteu 140 milhões. Aí. Só na base. 140 milhões em 2019. A média tem sido de 35 milhões por ano só de base. Pega o Vinícius Júnior aí. Você Cara, pega a colheita. é um negócio E a colheita? maluco isso. A colheita é pesada do Flamengo. O Flamengo todo ano tá soltando. Esse João Gomes, volante do Flamengo,
Esse menino aí vai valer muito, mas muito. Já vale, né? No Data Everton Guimarães aí já tá Data lá no alto. HG Pactual. Quanto que tá valendo essa criança? Quem que você fala? João Gomes, do Flamengo. João Gomes hoje valeu um bi. Cara, não tá Joga demais. absurdo, absurdo. Então já é mais um aí que o Flamengo vai Pois ganhar dinheiro. mas aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você pega um menino igual o Rubens, ele erra um pênalti, o cara, pressa pra nada. Pô, o Rubens é um jogadoraço de base, cara. Mas Jogadoraço de base. Isso. Agora, tem um detalhe. O Atlético precisa... Veja bem, é difícil às vezes... Eu falei isso aqui ontem, então não tem oportunismo. O assunto tá vindo hoje, mas ontem eu já falei. Não dá para querer competir com o Flamengo no mercado. Então, o que você precisa ter? Um diretor de futebol que tenha uma visão diferente, que seja ousado, mas que entenda a sua situação financeira. O Atlético não tem dinheiro para contratar. E eu acho que o Atlético aqui, então, não tendo dinheiro, contratou muito bem. Muito bem. Até, pô, você conseguir empréstimo de um jogador como o Pedrinho, não é qualquer um tonto que vai lá, senta com o clube, precisando do jogador por empréstimo aqui, porque tá na guerra e tal. Não, mesmo com guerra. Mesmo com tudo que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Você conseguir um empréstimo de um jogador é complicado. Agora, você conseguir. Aí o Pavon, você vai dizer que não foi um bom negócio? Nossa, negócio, gente. Aí o Gemerson nós precisamos esperar. Isso. Mas a expectativa é de que o Gemerson, né, daqui a pouco, seja até, sei lá, até titular nesse time. Principalmente se aconteceu, que nós vamos tratar daqui a pouco aqui. E o Thiago já está ali buscando informação se o Nathan Silva pode estar de saída do Atlético. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. O Thiago está ali buscando mais informações, daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, o que eu acho? O Palmeiras tem uma situação financeira equilibrada e tem muito dinheiro para ir ao mercado e buscar contratações. Além disso, tem um técnico que já está lá pelo 3º ano consecutivo, clube estabilizado, com estádio próprio. O Flamengo é um negócio absurdo, gente. Eu falei ontem aqui, não adianta ficar pistola quando o assunto vem aqui para discussão, não. O Flamengo é, de fato, outro patamar. Então, o que pode contribuir para que o Atlético continue ganhando alguma coisa, o Palmeiras ganhando alguma coisa e outros clubes que vêm a reboque, talvez a incompetência na gestão lá, né? Sim. Então, se não for pela incompetência, se os caras tiverem um mínimo de juízo e competência para gerir o Flamengo, é difícil. Mas precisa ser uma incompetência absurda, né? Muito difícil. Mas isso pode acontecer, né? 1 bilhão por ano, gente. Isso pode acontecer. Se comparar com o que o Atlético faturou no ano passado, quando venceu as 2 principais competições, dá mais que o dobro. São valores absurdos. A gente, muita grana, não dá para comparar. Parar para pensar nesses valores assusta qualquer um. Né? O Flamengo hoje é um time realmente brilhante, com uma gestão que está sendo brilhante também, desde 2018, né? Tem feito bons trabalhos. E aí acontece o que está acontecendo agora no atual momento. Não é campeonato de Olerite, né? Graças a Deus não é campeonato de Olerite. O Furacão hoje tem uma possibilidade, jogando diante da sua torcida, de eliminar o clube do país. Exatamente. Como no ano passado, por exemplo, o Flamengo só ganhou o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, ainda bem, e o futebol é maravilhoso por causa disso, porque não é campeonato de quanto você gasta aqui, então você já ganhou. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, acho que... E o futebol, diferente de outros esportes, né? Quando a gente vê no basquete, no vôlei, aquele time que monta o melhor time, é cravado que ele vai ganhar. Esporte com a mão é mais para isso. No futebol é muito difícil isso acontecer. O time que colocou mais dinheiro vai ser uma matemática exata que ele vai vencer aquela competição. Não é... E só a critério de comparação, o Atlético hoje, o Atlético Paranaense, tem uma folha salarial de 7 milhões por mês. A do Flamengo supera os 25. Fizeram um jogo... Estão brigando numa mesma fase de uma competição. Sim, então iguais, né? 0-0. Sim. Agora, o que acontece é o seguinte, todas as vezes, eu sempre falo isso aqui, que você chega aqui e elogia demasiadamente um determinado jogador, o trabalho de um treinador, o trabalho de um executivo, algo que um presidente de clube fez, fica um negócio assim meio voltado para a subserviência, né? Mas, sinceramente, eu entendo que o papel da imprensa é um papel crítico, mas eu por exemplo, não ostento essa veia de ser um cara azedo e de não entender quem merece o reconhecimento. Eu, sinceramente, eu acho o Rodrigo Caetano, e já falei um monte de vezes aqui, não sou amigo
não gosto de um ótimo relacionamento com ele. Ele é um cara, às vezes, até passa do ponto, porque tudo que você pergunta para ele, ele dá no meio da canela. Ah, estamos recebendo uma informação aqui que tem uma proposta. Pô, mas de novo essa conversa. Então não tem nutrir amizadezinha, não. É reconhecimento pelos relevantes serviços prestados. É um cara sério, é um cara muito sério. Ah, o mau humor é outra história. Eu não sou sommelier de comportamento aqui. Mas é um cara muito sério. Agora, se dizer que não faz um trabalho excepcional no Atlético, é má vontade. Ah, mas ele erra. Errou mantendo por tanto tempo o Turco. Errou na hora de escolher, de não ter também culhão para chegar e determinar um técnico para chegar e dar sequência ao trabalho. Agora, e os acertos? Não teve? Porque o Atlético saiu das competições agora, a culpa é do Rodrigo Caetano. Aí a culpa do Rodrigo Caetano, culpa do Sérgio Coelho, culpa dos 4 R's, só não botaram a culpa dos jogadores. Tem uma coisa do boca a boca também, né, Ursão? Que funciona muito bem. Primeira coisa que quando o jogador recebe um convite, uma proposta para ir para um clube, é ele entrar em contato com algum colega de profissão que já trabalhou ou trabalha no clube. E aí, como é que é o Galo? Fica, pô, irmão, pode vir que aqui estrutura nota 10, os caras são gente Pinga fina. na conta todo dia. O mês tem 30 dias, é bacana, torcida legal, o ambiente e tal, não sei o que, a cidade é isso. Então isso também acaba fazendo a diferença a favor. Tem um amigo meu, colega de imprensa, que me disse assim, mas o fulano de tal que lá do Atlético me disse pra mim que não gosta do Rodrigo Caetano. Mas tem gente que trabalha com você que você não gosta. Quer dizer nada, não. Valor. Eu, por exemplo, não gosto do Alê, mas o que eu posso fazer? Trabalhando com ele aqui. Chama televisão. Então, mas é sério. Então é o seguinte, pode ter alguém que não goste, ué. Pode ter alguém que não gosta. Você acha que lá no Cruzeiro todo mundo ama o Pesolano? Ama. Ovula. Ai, Pesolano. Todo mundo respeita claro que não, demais. Gente. Claro que não. É respeito e aí executar o trabalho. E a pergunta que eu já vou meter no seu peito agora, Thiago Fernandes. Toma. O Cuca fica ou não fica sem responder?